Khamzat Chimaev simplesmente soltou os cachorros para cima de Dana White e do UFC. Khamzat Chimaev está porra aqui e abriu o jogo para a ESPN americana. Quem mais vai lutar pelo cinturão? A Adesanya está fora até 2027. Todos esses caras lutaram entre si. Sou só eu quem está invicto. Dana White me prometeu que depois da luta com Kamaru Usman, com certeza eu lutaria pelo cinturão e eu venci aquela luta. Não sei o que está acontecendo. Ouvi Dana White dizer, não acho que Chimaev seja o próximo a disputar o cinturão. Isso é besteira. Se você me prometeu algo, você tem que responder por suas palavras. Sou um cara que sempre responde pelas minhas palavras. Não importa se é algum presidente, um rei, se você me der a sua palavra, você terá que responder por ela. Fico feliz em responder pela minha palavra, do que ser morto. Veremos. Talvez nos Estados Unidos seja uma mentalidade diferente. Não sei. Ficaria surpreso se isso acontecesse. Se alguém lutar pelo cinturão sem ser eu. Não falei com Dana White. Não sei o que ele está pensando. Ele sabe melhor do que eu. Com certeza serei eu. Na minha cabeça, deveria ser eu. Já pedi para o UFC me deixar lutar no UFC 300. Veremos o que dizem. Não sei o que Dana White está pensando. Espero que seja a luta pelo cinturão. Se não, o UFC terá que dobrar o meu pagamento. Só me importo com dinheiro agora. Posso comprar o cinturão com meu dinheiro. Estou pronto para o UFC 300. Me dê a luta pelo cinturão ou alguém diferente e dobre o meu pagamento. Se você falou que não é para mim, terá que dobrar o meu salário ou me dê a luta pelo cinturão. Se você quiser desistir de suas palavras, veremos o que o UFC vai falar. Não sei. Faz tempo que o UFC fala que vai me dar uma grande luta. Khamzat Chimaev não quis saber e foi para cima sem temer a repercussão, a represália do Dana White. Porque o Dana White simplesmente é o presidente do UFC. E você não vê muitos lutadores batendo de frente com o Dana White dessa forma, tão incisiva. Óbvio que diversos lutadores já criticaram o Dana White, mas não com tanta voracidade assim. E o Khamzat Chimaev, ele não esquece da promessa que o Dana White lhe fez. E fez mesmo. Por quê? Antes do Khamzat Chimaev lutar contra o Kamaru Usman, ele lutaria contra o Paulo Borrachinha. Mas mesmo assim, o Dana White, na coletiva de imprensa do UFC, ele falou que quem vencesse aquela luta seria desafiante ao cinturão do peso médio do UFC. Khamzat Chimaev venceu. E até agora, nada. É isso que o Khamzat Chimaev está cobrando do Dana White. Se ele falou aquilo, por que ele muda de ideia? O Khamzat Chimaev, bem ou mal, por mais difícil que tenha sido a luta dele com o Kamaru Usman, ele fez a parte dele. Só que, para o azar do próprio Khamzat Chimaev, veio a lesão na mão, veio um grave problema de saúde, e aí a categoria tem que andar. Não à toa, o Dricus du Plessis lutou contra o campeão Sean Strickland e botou mais lenha nessa fogueira no peso médio do UFC. Então, por isso que o Khamzat Chimaev está meio que em stand-by, escanteado no plano do Dana White e do UFC. E essa promessa capaz que seja novamente adiada. Porque agora, para o Khamzat Chimaev, tem o Israel Adesanya que pode voltar e aí atrapalhar o seu title shot. O Dricus du Plessis, que é o campeão, já falou que, por ele, o Khamzat Chimaev não merece lutar pelo cinturão. Ou seja, o campeão vai dificultar esse caminho do Khamzat Chimaev. E agora você ouviu do próprio Khamzat Chimaev que o Dana White já meio que dá para trás na sua promessa e fala que o Khamzat Chimaev não é mais tão merecedor assim de disputar o cinturão na sequência. Isso irrita o Khamzat Chimaev de tal forma que ele não só reclama, como ele ameaça o Dana White. Ele fala abertamente que em seu país, uma pessoa que não cumpre com a sua palavra tem castigo até a morte. Olha o que ele está falando quando é esse assunto. É essa promessa não cumprida do Dana White em relação à sua luta pelo cinturão. Bizarro. Eu nunca vi um lutador do UFC falar esse tipo de coisa em relação ao Dana White. E o Dana White, ele, obviamente, vai saber disso, até porque foi uma entrevista para a ESPN americana, e óbvio também que não vai gostar desse comportamento do Khamzat Chimaev, principalmente dessa fala. Porque uma coisa é você reclamar, é você ficar insatisfeito, outra é esse teor de reclamação. E o Khamzat Chimaev não satisfeito, ele já falou que se ele não lutar pelo cinturão do UFC, não vai ser fácil para ele voltar a lutar pelo UFC. Porque aí é ele que vai dificultar o seu retorno. Tanto que ele impõe como condição para voltar a lutar sem ser pelo cinturão, receber o seu pagamento, que já não é pouca coisa, com certeza é um baita de um salário, terá que ser dobrado. Olha isso que o Khamzat Chimaev está falando. Ele simplesmente ignorou todo o protocolo e foi para dentro do Dana White do UFC. Tem que ter peito para fazer
fazer isso que o Khamzat Chimaev fez, e ele tem. Não à toa, é um dos lutadores mais populares do UFC, ele conta com uma legião de fãs, o próprio UFC sabe que o Khamzat Chimaev é uma força no octógono e também comercial, mas ele está visivelmente insatisfeito. Ele fala que quer lutar no UFC 300 e fala também que é a luta pelo cinturão ou a luta valendo muito dinheiro contra um grande nome. Isso ele não abre mão. Veremos o que Dana White e o UFC vão fazer. Informações sobre o UFC 300 devem sair ainda nesta semana. Que doideira, hein? Khamzat Chimaev falou e disse, chutou o balde. O que vocês acharam dessa posição do Khamzat Chimaev, pessoal? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo, inscrição no canal.